Olá, queridos amigos, telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa, O Lenho Verde. Este programa tem o intuito de levar até você o que é a doutrina espírita e quão edificante ela é em nossas vidas. Os nossos convidados, os nossos palestrantes ou expositores, eles vêm até aqui graciosamente trazer um pouco do seu estudo para que todos nós possamos levar e também aprender com pessoas diferentes. Quem voltou aqui é o Flávio, né? Que bom que você aceitou o nosso convite. Obrigado. O Flávio é um estudioso da doutrina, ajuda aí a divulgar a doutrina espírita. E a maneira com que ele fala é uma maneira muito didática e bastante edificante. E o Flávio trouxe para nós hoje, né, um assunto que todo mundo quer saber, né? O que é o assunto de hoje, Flávio? O espírito protetor. Olha só. Todo mundo quer saber porque, no fundo, esse tema ele tem um ponto profundo, prático nas nossas vidas. Sim. Então, assim, para a gente contextualizar melhor o papel desse espírito protetor, a gente vai pedir licença mais uma vez para recorrer a uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Certo. Os espíritos, influem os espíritos em nossos atos, em nossas vidas? Kardec vai perguntar para os espíritos e os espíritos vão responder: muito mais do que supondes. Influem a tal modo que de ordinário são eles que vos dirigem. Aí você que deve estar assistindo lá em casa deve estar pensando: meu Deus, mas sempre que esse rapaz vem nesse programa ele começa a usar essa pergunta. Essa pergunta é proposital. Essa pergunta está no início da segunda parte do Livro dos Espíritos, cujo título do capítulo é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Certo. Então, essa pergunta, ela encerra de uma maneira resumida e ao mesmo tempo profunda como é que os espíritos influenciam os nossos atos no mundo corporal. Como a gente sempre volta a repetir, a resposta é geral. Não diz que tipo de espíritos que influem nas nossas vidas, se são os espíritos bons ou são os espíritos maus. Certo. Por que a gente trouxe essa pergunta? Porque o telespectador atento que nos assistiu nos programas anteriores pôde perceber que a gente tratou de fenômenos da intervenção dos espíritos no mundo corporal exercidos por espíritos maus. Ah, sim, porque estávamos falando de obsessão, Isso, da obsessão, desobsessão, da fascinação, da subjugação, da possessão e por aí vai. Certo. Agora, como nós vamos tratar dos espíritos protetores, também é uma intervenção dos espíritos no mundo corporal, só que, vamos dizer assim, né, o lado bom da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é a intervenção do espírito protetor. Por isso que na pergunta 489 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? É bom, né? Ele queria saber, assim como nós queremos saber. Kardec estava estudando de que forma os espíritos intervêm no mundo corporal. Certo. Então, o propósito da pergunta é esse: se há espíritos que se ligam a um tipo de indivíduo para protegê-lo de maneira particular. E os espíritos vão dizer: há o irmão espiritual, nesses termos. Certo. O que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Certo. Então há espíritos que se ligam aos indivíduos para fim de protegê-los. Então, em sequência a essa pergunta, como o Livro dos Espíritos ele encerra uma sequência de perguntas sempre que tem um encadeamento lógico com o fim, né, de se alcançar uma ideia. Na 490, o Kardec pergunta para os espíritos: que se deve entender por anjo guardião ou anjo da guarda? Que é um termo comum na época e hoje também é comum, né? Bem comum. Inclusive a gente ensina as crianças, né? O anjo da guarda, Isso, né? exatamente. E os espíritos vão dizer: um espírito de ordem elevada. Certo, opa. A resposta, a princípio, é resumida, mas de uma forma um tanto quanto rápida, se a gente for recordar, os espíritos eles se dividem em 3 ordens básicas. Sim. Né? No item 100 do Livro dos Espíritos, Kardec trata dessas 3 ordens. Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Certo.
De acordo com a ordem que a gente pertence, a gente tem espíritos de uma ordem elevada a nos proteger e a nos guiar. Por exemplo, nós somos espíritos imperfeitos. Então, por lógica, diante da pergunta, os espíritos que nos protegem são espíritos da ordem dos bons. Seria a segunda ordem acima da terceira. Exato. Certo. Se nós fôssemos espíritos bons, espíritos de uma ordem mais elevada nos protegeriam, os puros. Certo. E, obviamente, os espíritos puros, eles não necessitam de espíritos que os protejam. Né? Eles são classe única. Isso, classe única. Mas Deus está lá acima deles, exatamente. né? Mas assim, eu digo essa hierarquia de proteção, sim. Eles não precisam. E aí que é interessante dessa pergunta da 490, distinguir o termo anjo da guarda, que foi como tu mesmo colocaste de uma maneira que a gente conhece o termo anjo da guarda, não confundir, pelo menos dentro da doutrina dos espíritos, com o anjo. Porque Kardec vai perguntar na pergunta número 128 do Livro dos Espíritos, né, os seres a que chamamos de anjos, arcanjos, né, eles formam uma categoria especial na natureza diferente da dos outros espíritos? Sim, ele quer saber exatamente agora. Isso. Ali ele queria saber se tinha quem nos protegesse. Isso. E agora ele quer saber quem são esses que nós chamamos de anjos. Exatamente. Esse caráter dessa pergunta que os espíritos vão responder, não formam uma categoria especial, são espíritos puros, que atingiram o mais alto grau de perfeição. O que isso quer dizer? Por exemplo, os anjos da Bíblia, os anjos das escrituras bíblicas, esses são espíritos puros na visão espírita. O anjo da guarda, ele é um espírito de uma ordem elevada. A ordem dos bons que você acabou de falar. Isso, de acordo com quem é protegido. Sim. Claro que os espíritos puros, eles podem ser anjos da guarda dos espíritos bons. Sim. Mas convém não confundir as coisas, pelo menos dentro da visão da doutrina dos espíritos. Né? Sim. Isso até dá muito debate, porque tem dentro da doutrina, como a gente estuda muito, e daí tem aqueles que acham isso, que acham aquilo, mas o que está escrito é isso, nós não estamos fugindo do que está escrito. Isso. Porque, como a gente diz, a gente não quer falsear a doutrina. Então, se você quiser consultar em casa, você pega o seu livro dos espíritos, ou até baixa na internet e confira a pergunta que o Flávio acabou de citar. E Flávio, me diz uma coisa, esses anjos, vamos tirar a palavra anjo, mas esses espíritos protetores de ordem elevada, eles estão sempre conosco ou eventualmente eles se afastam de nós? Essa é uma pergunta de 1 milhão, né? De um monte. É a pergunta de 1 milhão, né? Se esses espíritos, eles estão conosco, se esses espíritos se afastam de nós. Na verdade, assim, para a gente entender essa intervenção dos espíritos, que é a forma como eles se mostram, suas presenças, a gente tem que entender qual que é a missão desse espírito protetor. Né? Eu acho que é nos intuir no caminho certo, alguma coisa assim, né? Nos dar boa ideia, nos proteger do perigo. Seria aquela coisa assim, ó, não vai por ali que é perigoso. É, um conselho, né? Ah, mas a gente vai se quiser, né? Isso. Então, assim, na pergunta 491 do Livro dos Espíritos, na sequência, o Kardec pergunta, qual que é a missão do espírito protetor? Então, veja, há espíritos que se ligam ao indivíduo de modo particular a fim de protegê-lo. Ponto. Certo. O espírito protetor. Sendo assim, qual que é a missão desse espírito que se liga a nós de modo particular a fim de nos proteger? Qual que é a missão? E os espíritos respondem, a de um pai em relação com os filhos. Uma analogia, né? Sim. Um ponto e vírgula, né? O que significa essa analogia? A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Muito boa essa palavra, guiar. Auxiliá-lo com os seus conselhos, conforme tu mesmo, né, citaste agora há pouco. Consolá-lo nas suas aflições. E levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então veja aqui, não é se botar na tua frente e não deixar que a bala te pegue. Exatamente. Ou que alguém te agrida, não é essa a questão, né? Porque, do ponto de vista prático, a gente pode estar escutando agora essas palavras, né, e pensando assim, bom, então a doutrina dos espíritos diz que há um espírito, né, que se liga a mim, a nós, de maneira particular, com o fim de nos proteger. Então eu acho que Deus, de alguma forma, estava dormindo no ponto porque esqueceu de mim. Não tem um anjo protetor. Porque, né, a gente pensa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas veja, que talvez seja a forma como nós entendemos o papel desse espírito protetor que faz com que a gente ache que ele não exista.
né? Como tu mesmo acabaste de lembrar, o que a gente pensa quando ouve o termo espírito protetor, né? Um espírito que de alguma forma, um anjo da guarda, se posta na nossa frente, na maneira muitas vezes de um super-herói, para todos os nossos problemas. A gente já pensa que é um segurança espiritual, Isso, né? exatamente. A gente pensa assim, não, agora tem um armário que vai me proteger de todo o mal e de toda a besteira que eu fizer. Exatamente. Então, essas nossas ideias, do ponto de vista prático, na nossa vida, a gente acaba refletindo e de frente do termo espírito protetor, a gente chega até a achar muito engraçado, né? Porque, né, desmerece o termo, mas o que acontece é que a gente não compreende o papel desse espírito protetor. E os espíritos são claros. Né? Há de um pai para com os filhos. Mas qual que é o papel, né, nessa analogia dos pais para com os filhos? Há de guiar o seu protegido, né, pela senda do bem. Muitos de nós não estamos nem preocupados de entrar pela senda do bem. Não, tipo, ainda mais se você não teve uma educação que possa te guiar para o caminho do bem, às vezes facilmente você se desvia. E aí nem sente o anjo de guarda, ou, quer dizer, o espírito protetor. A gente já tem o hábito de falar, né? Mas não, assim, os termos, desde que a gente se trate por entender dentro da doutrina, não tem problema. Tanto é que a pergunta diz, né, sobre o anjo da guarda. Mas auxiliá-lo, por exemplo, né, com seus conselhos. Sim. A gente tem entre o nosso ditado popular, né? Se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia. Porque a gente pensa assim, conselhos, o que é que um conselho pode me ajudar? A gente tem muitos problemas no mundo de relação, problema com a família, problema, né, às vezes com o esposo, com a esposa, com os filhos, problema trabalho, no trabalho, problemas de ordens variadas. O que um conselho pode me ajudar? A gente, às vezes, desmerece o poder de um conselho. E não é bem assim, né? Uma pessoa que quer te ajudar mesmo, ela vai te guiar com um bom conselho. Né? Às vezes a gente tem que repensar algumas frases populares. Exatamente, que é o que a analogia do pai para com o filho faz. Que pai que dá mau conselho, exatamente, né? Inclusive Jesus diz isso, vós que sois maus, saber dar boas coisas, imagina o pai que está no céu. Então, consolá-lo nas aflições da vida, vê. As aflições da vida são contextos que a gente vive, difíceis que a gente vive. A tarefa desse espírito protetor que se liga de modo particular a cada um de nós é de consolar nesses momentos difíceis da vida e dar ânimo nas provas da vida. Bom, essa é a missão do espírito protetor. Aí nós que estamos em casa podemos pensar, é interessante isso, mas como é que ele faz isso? Pois é. Como é que eu consigo entrar em contato com o meu, que às vezes eu estou achando que ele esqueceu de mim? Exatamente. A gente já começou de exatamente. Como é que ele faz isso? Porque eu, né, dentro do que foi exposto até agora, assim, eu não sinto essa presença. Ou não vejo de maneira assim, pelo menos tão óbvia, né, essa assistência que o espírito protetor fornece. Veja que a gente tem que recordar que nós estamos estudando dentro da doutrina dos espíritos, sim, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Na pergunta 459, quando Kardec pergunta, né, se os espíritos influenciam nos atos da nossa vida, e os espíritos vão dizer que sim, a tal ponto que de ordinárias famílias que vos dirigem, eles atuam e influenciam nas nossas vidas de acordo com as nossas próprias simpatias. Então, de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente sente, de acordo com o que a gente deseja, de acordo com as nossas vontades. Então, veja que o ponto central da intervenção dos espíritos, na influência que eles exercem, conforme a gente já deixou claro, passa por nós. E às vezes a gente filtra e nem percebe, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente pode perceber, por exemplo, em momentos difíceis, a briga conjugal, por exemplo. Às vezes pela sobrecarga da vida, né, o esposo ou a esposa chega em casa diante de um dia difícil, desconta no cônjuge, desconta na esposa toda a carga, né, o peso das aflições do dia. Certo. O que a gente geralmente faz quando entra numa discussão? Né? Dá vazão também aos nossos sentimentos menos nobres e devolve. Retruca. Né? Então a gente discute e briga. Depois cada um vai para o seu canto, cada um vai para o seu lado em silêncio. Aí nesses instantes a gente relembra muitas vezes o que aconteceu, o que a gente falou, e vem um sentimento dentro de nós que diz assim,
Não devia ter feito isso. Não devia ter falado eu falei isso. Aquilo, né? Foram palavras muito duras, foram palavras muito difíceis. Eu não queria ter dito. Isso. Por que eu não vou lá e peço desculpa? E a gente parece que cai em si e pensa assim, desculpas? Não, desculpas não. Eu tenho razão. Então veja, esse sentimento que a gente tem dentro de si, que nos guia por um sentimento de justiça mais elevada que todos têm, essa é a expressão do Espírito Protetor. Então, digamos assim, que ele não nos abandona, né? Ele não vai intervir no momento em que estamos na discussão, no meio da discussão. Até tenta, podemos dizer assim, mas depois começa a vir a razão. E eu me lembro muito das historinhas em quadrinhos que apareciam o Capetinha e o Anjinho, né? E o Capetinha dizia assim, vai lá, quebra ele. E o Anjinho dizia assim, não, deixa isso pra lá. Mais ou menos em nossas consciências é isso que acontece? Analogia perfeita. Perfeita. Que evidencia muito o nosso papel na escolha da influência que a gente expressa. Então, sempre será aquilo que nós daremos vazão, né? Aquilo que nós vamos valorizar. Isso. Porque o Emmanuel, né, que é o espírito protetor do Chico, ele tinha uma frase, na verdade era uma paráfrase daquela frase do rei Salomão, que diz, diga-me com quem andas e direi quem tu és. O Emmanuel tinha uma paráfrase dessa frase que era fantástica. Diga-me o que pensas e direi quem está contigo. É verdade. Que vem ao encontro dessa analogia que tu faz. Né? Nós somos seres espirituais, somos espíritos vivendo temporariamente nas experiências de um corpo físico. Nós temos as nossas simpatias pela forma de pensar, pela forma de sentir, por nossos desejos, por nossas vontades, por nossas paixões. Mas não que essa influência negativa seja alguém destinado a isso, né? Não. A proteger alguém destinado. Isso. Tá, muito bem. Exatamente. Que é o que o Kardec vai distinguir nas perguntas que ele faz nesse capítulo entre espíritos protetores, espíritos simpáticos e espíritos familiares. Os espíritos maus que se ligam a nós, eles não têm o caráter de nos fazer, assim, de ser a parte mal que vai, mas são espíritos que se ligam a nós pela simpatia dos nossos desejos maus. Então, independente, ele pode nem nos conhecer, mas ele gostou daquela sintonia. Sim. O espírito protetor não. O espírito protetor é um espírito que, pelas ordens da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele se liga a nós com o fim de nos fazer progredir. Tá, então agora vem uma pergunta que não quer calar, né? Quem escolhe o nosso protetor, né? Como você disse, é uma ordem elevada, obviamente, eles são missionários, né? Eles têm algumas missões. Aí eu fico pensando, né? Quem escolheu o meu? Aí você fica pensando assim, aquela pessoa bem malvada, vamos botar um termo malvada para não deixar nada muito pesado, ela tem o protetor dela também? Tem. Todos têm. Como é que escolhe isso, sabendo que aquela criatura é ruim? Veja, quando malvada, me perdoe. Veja, na resposta da pergunta 495 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, se poderá dar-se que o espírito protetor, né, abandone o seu protegido por se ele mostrar rebelde aos seus conselhos? Essa é uma pergunta central, né? Porque veja, o espírito se liga a nós com um fim particular de nos proteger. Qual que é a missão desse espírito? Né? A de pai para com o filho. Assistir com seus bons conselhos, né? Sustentar as suas forças nas provas da vida, consolar nas aflições. Se os espíritos nos influenciam com seus conselhos e a gente, de forma rebelde, né, não aceita esses conselhos, eles se afastam? Ignora totalmente. Isso. Essa que é o caráter da pergunta. E os espíritos vão dizer que afastam-se quando vê que os seus conselhos são inúteis. Né? E que mais forte vai dizer os espíritos, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos maus. Vírgula, mas volta sempre que chamado.
Então, por exemplo, aqueles de nós que se vê por um longo tempo entregue, por exemplo, às más atitudes, obviamente que o Espírito Protetor, ele deixa-nos entregue às nossas escolhas para que através das nossas escolhas a gente experimente a consequência delas e recolha em si o mal que fez. Então, a gente progride com esse mal. É o caso, assim, de criminosos que, em algum momento, depois de presos, acabam se convertendo a alguma religião e alguns realmente se entregam. Seria a volta desse anjo protetor, o espírito protetor? Poderia se colocar dessa forma, mas mediante o quê? Mediante uma crise muito profunda de consciência. Ah, sim, sim. Vamos falar disso, pessoal, dos verdadeiros, tá? Nós estamos aqui falando que todo mundo que se converte realmente se converteu. Nós estamos falando das pessoas que passa por um processo de arrependimento e cai em si e acaba encontrando na religião, muitos evangélicos, inclusive, eles caem em si e começa esse processo de retorno. E aí ele volta imediatamente. Volta sempre que chamado. Ah, tá. Ah, tem que chamar. Mas aí a pessoa pode chamar Deus e aí ele vai vir? Isso, ele vem em nome de Deus. Ah, tá. Mas uma questão interessante que se deve entender é a questão desse volta sempre que chamado. Porque talvez a gente pense, né, que o Espírito Protetor, por ser da ordem dos bons, já é de uma ordem mais elevada, sim, está de alguma forma sempre atento ao nosso menor chamado. Assim, não são todos os chamados que o Espírito Protetor atende. Vamos dizer os sérios, então, seriam... ele está atento ao chamado sério. Porque eu acho que seria uma questão de sintonia. Ah, tá certo. E além da questão de sintonia, o Espírito Protetor que se liga a nós com o fim particular de nos proteger, ele nos conhece. Ele sabe o que realmente passa no nosso coração. Isso. Por que ele nos conhece? Ele nos conhece antes da nossa encarnação atual. E frequentemente, segundo diz os Espíritos, é o que vem nos receber, né, com um fim dessa encarnação. Então ele nos conhece antes dessa encarnação e vai nos conhecer até depois dessa encarnação. Então ele nos conhece. De forma que a gente não consegue ocultar os nossos pensamentos desse Espírito Protetor. Então a gente dá bastante trabalho, né? A gente dá muito trabalho para eles. Esse trabalho ele aceita. Ele quis, né? De acordo com os Espíritos, ele aceita de bom grado, né? Para uns é uma missão, para uns é uma penosa tarefa de acordo com quem ele vai proteger, mas que ele recebe o mérito de acordo com o trabalho que ele realiza. Há um livro do Chico Xavier, na verdade é uma biografia do Ranieri, Lindos Casos de Chico Xavier, que o Chico relata que quando o centro espírita está cheio, a igreja está cheia, ele conseguia ver alguns espíritos protetores e ele os via tão felizes e uma vez ele perguntou para Emmanuel, por que eu os vejo tão felizes? Porque o seu protegido está querendo seguir o caminho do bem. Então é bem isso que você está falando, né? Nessa resposta da pergunta 495, logo depois dessa pergunta, vem uma dissertação de Santo Agostinho e de São Luís, que é uma das mensagens mais belas e profundas, do meu ponto de vista particular, sobre os Espíritos, no livro dos Espíritos. E eles começam essa dissertação dizendo: há uma doutrina que deveria convencer mais dos incrédulos escéticos pelo seu encanto e pela sua doçura, que é a doutrina dos Espíritos Protetores. E ponto. Eles ainda falam, em pensar, que tendes sempre ao vosso lado espíritos que vos são caros e que têm entre nós os laços mais sublimes de amizade, mais firmes e mais duráveis do que nós encontramos pela terra. Olha só, que coisa linda, né? Por que eles dizem? A gente às vezes não pensa muito nisso, mas se a gente for pensar rapidamente no que é que se baseia a nossa amizade, na maioria das vezes são poucas as amizades que não se baseiam em alguma coisa, alguma espécie de interesse. Poucas. E o Espírito Protetor, nessa relação conosco, não tem interesse nenhum.
O interesse dele é que a gente dê certo, né? Isso. E por isso, muitas vezes, ele nos assiste com conselhos diante da nossa própria consciência, que nós não aceitamos e desprezamos, porque esses conselhos, eles muitas vezes não são aquilo que a gente quer ouvir. Ah, claro. Mas é aquilo que nos vai fazer feliz. Mais ou menos assim, né? Perdoa, releva, deixa isso pra lá. Não. Né? A gente não dá muita vazão ao bom conselho, né? E, Flávio, nós temos pouco tempo. Dessa questão do anjo de guarda, né? Desculpe, a gente às vezes costuma falar, né? Do espírito protetor. Quando a gente faz uma oração sincera, ele vem ao nosso encontro? Vem. Quando essa dissertação do Santo Agostinho de São Luís, que é bastante extensa, ela vai dizer, ele vai dizer que nada vos separa desse amigo, onde quer que esteja, seja nos hospitais, seja nas prisões, seja nos antros dos vícios, nada vos separa desse amigo que está ali por ordem de Deus, da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Vem sempre que chamado. Aí a gente pode pensar assim, até acho interessante, aceito essa questão, mas não acredito que espíritos de ordem tão elevada nos assistem. Está ainda nessa resposta a seguinte questão: ainda que não penseis que espíritos de ordem tão elevadas pudessem se dar o trabalho, diremos que influenciamos, as vossas almas a muitas léguas de distância. Esse assunto tem muito tempo ainda. E, pessoal, Flávio, eu quero agradecer que você veio. Quero agradecer a partilhar com a gente o teu estudo. E, pessoal, vamos refletir sobre isso e aproveitar que os Espíritos nos garantem que Deus põe uma pessoa, um Espírito, para nos proteger. E vamos aproveitar isso e quando hoje formos deitar, vamos pensar nele, para que ele venha nos auxiliar. Fiquemos todos nessa paz.